Senador Waldir Raupp, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, desde que foi deflagrada a barulhenta Operação Lava Jato, nós brasileiros temos aprendido muito em termos de democracia, em termos de debates sobre a legislação e reflexão sobre acontecimentos graves que aconteciam no país, mas eram mantidos, em grande parte, no silêncio. E hoje que nós estamos vendo, senhor presidente, eu ainda estava acompanhando até poucos instantes pela televisão, é um cenário impactante, inaudito, insólito, que ocorre neste momento no centro da cidade de Curitiba, porque vai acontecer dentro de alguns momentos o interrogatório do senhor Luiz Inácio Lula da Silva perante o juiz Sérgio Moro. São caravanas e caravanas procedentes de várias partes do Brasil, uma facção de militantes do PT e de apoiadores e defensores do Lula, e de outra parte aqueles que prestigiam o trabalho do juiz Sérgio Moro. E aí o que me chama a atenção, senhor presidente, é que nós estamos dando uma dimensão estranha a um simples ato, deveria ser um simples ato judicial, qual seja o interrogatório de um réu que está envolvido em 5 processos já objeto de denúncia. Mas, por ser um grande líder da política brasileira, um ex-presidente da República, dá-se essa dimensão extraordinária que de forma alguma poderia paralisar o Brasil. Infelizmente não está havendo paralisação do trabalho do país, mas apenas o desvio do trabalho de muita gente. Aqui mesmo no nosso plenário do Senado, inúmeros colegas nossos pares aqui no Senado, se mandaram para Curitiba desde ontem à noite, já hoje pela manhã, na quase maioria desses que viajaram, para apoiar o ex-presidente Lula. Mas deveria ser apenas um simples ato judicial de interrogatório que esperamos todos transcorra na maior normalidade, longe das pressões que estão lá mais distantes do prédio da Justiça Federal. Porque de nada adiantará gritos, quebra-quebra, ameaças, porque o que interessa, em última análise, é chegar-se à verdade, até onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é culpado ou não é culpado. E temos apenas hoje o primeiro depoimento dele, no primeiro processo, que diz respeito ao tão badalado triplex de Guarujá, no estado de São Paulo, onde ele teria recebido vantagens equivalentes a R$ 2.400.000 da empreiteira OAS. É apenas esse, o primeiro processo. Lula vai responder se recebeu ou não recebeu, porque todo mundo diz que aquele apartamento é dele. Foram tantos depoimentos, Delcídio, Cerveró, Renato Duque, Marcelo Odebrecht. Há uma infinidade de depoimentos dizendo que, embora não esteja registrado no nome dele, esse apartamento é dele. Essa é a prova que tentará ser feita. E o Lula deverá responder hoje, provavelmente vai dizer que não é dele. E é uma curiosidade, a gente sempre estranhou, o Lula nunca teve nada dele, não tem propriedade dele, sempre viveu de favores. Já quando vivia lá em São Bernardo, ele morava num apartamento de favor de um amigo advogado. Mas depois virão outros
interrogatórios. Lula hoje responde ao primeiro, depois tem mais 4. Lá adiante, sabe-se lá quando, e aí a expectativa, haverá novamente esse cenário conflagrado que hoje estamos vendo, haverá esta incitação popular da sua militância, quando lá houver o segundo processo, que é sobre o Instituto Lula, onde ele é acusado de receber 12 milhões para a compra de uma nova sede para o Instituto e uma verba que não teria sido utilizada. E lá adiante virá o terceiro processo, a respeito da obstrução da justiça, onde ele é acusado de pressionar Delcídio do Amaral para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, processo que acabou redundando na cassação do mandato de Delcídio. A família do Cerveró teria recebido dinheiro entregue pelo filho de Bunlai para o silêncio de Cerveró. Esse é apenas o terceiro, que vai ter seguimento lá adiante, vai ser outro depoimento em Curitiba. Certamente, outro aparato como aquele que hoje estamos vendo. Depois terá o quarto processo, o tráfico de influência, onde Lula teria ajudado a obtenção de recursos do BNDES para operações da Odebrecht em Angola, na África. E também a contratação do seu sobrinho Taiguara para prestar serviços à Odebrecht. Será o quarto processo. Lá novamente, quem sabe lá, um novo aparato, uma nova multidão, ou será que pouco a pouco haverá desistência? E por fim haverá depois o quinto processo. Haverá o quinto, que diz respeito à Operação Zelotes, onde Lula é acusado pelo Ministério Público de ter recebido 2,5 milhões para exercer influência junto ao governo de Dilma com relação à prorrogação de incentivos fiscais. Então, eu estou aqui recapitulando, senhor presidente, por achar adequado, porque grande parte da população não sabe, afinal, o que está havendo com esse depoimento do Lula, pois esse é apenas o primeiro de 5, e que determina essa movimentação extraordinária que concentra multidões lá em Curitiba, as estações de televisão, os jornais que estarão retratando amanhã o desenrolar desse episódio, que nós esperamos todos transcorra esse episódio do interrogatório na mais perfeita ordem. Mas o que eu queria salientar é que nós temos aprendido muito, desde que aconteceu a abertura da Operação Lava Jato há 3 anos e pouco. Até então, não se tinha conhecimento de figuras poderosas respondendo o processo judicial. Hoje nós sabemos que realmente, de uma vez por todas, todos os iguais são iguais perante a lei. Políticos, empresários, banqueiros respondem processos, alguns já estão presos, outros já estão condenados, e esse é o principal. Esta é a vantagem maior que tivemos com essa transformação social que o país está vivendo. E a segunda expectativa de normalidade é essa que esperamos para hoje à tarde, durante esse interrogatório, que dentro de instantes, se é que já não começou, e pretendo daqui a pouco, na medida da disponibilidade do tempo e do compromisso aqui com o plenário, também acompanhar pela televisão, torcendo para que haja a mais perfeita ordem nesse processo de hoje. Não se trata de um duelo, como alguns pretendem, Lula versus Moro versus Lula. Não, o que interessa é apenas a simplicidade de um ato protocolar, de um ato processual, em que um réu comparece diante de um juiz para responder às acusações que recebeu do Ministério Público. E é isso que também precisamos aprender, precisamos amadurecer com relação a acontecimentos como este. Muito obrigado, senhor presidente.